Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Estou muito feliz com o resultado que esses áudios vêm trazendo na mente de muitas pessoas. Ele vem sendo como o sabão do lavandeiro realmente, como está predito no livro de Malaquias. As palavras do Messias, ela tem esse poder de limpar realmente toda a mente cauterizada, trazer luz. Por isso que as escrituras elas chamam o Messias de luz do mundo, né? E o mundo, gente, ele gira em torno da nossa mente. A nossa mente é que faz o mundo exterior existir. É o que a gente pensa, é o que a gente acredita. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a programação neurolinguística. Existem maneiras e formas de você programar o cérebro de uma pessoa. Pesquise sobre isso para você ver na internet. Um dia eu quero gravar um áudio sobre isso para você entender como nós somos seres programáveis. É só você criar uma estratégia e você começar a embutir isso dentro da mente das pessoas. Daqui a pouco as pessoas estão fazendo tudo o que você quer. Existem maneiras de você fazer as pessoas fazer coisas que elas não querem sem perceber que estão fazendo. Porque você fala de uma forma diferente, você consegue ludibriar as pessoas. Então, tudo isso a Babilônia ela usa a favor dela. Ela usa. Então, assim, se nós somos seres programáveis, temos que ficar espertos. Eu creio que esse foi um dos motivos do Messias vir ao mundo. Quando ele fala que ele veio salvar o que se havia perdido, é porque o ser humano já estava programado para fazer o mal, para ser um ser desprezível aos olhos do Pai. Eu gravei esses dias atrás um áudio falando sobre o dízimo, que é muito interessante para a gente entender que na velha aliança o dízimo, por ele sempre ser alimento, ele tinha uma sombra para a nova aliança de que a palavra do Pai, ela é o alimento que nós devemos repartir um com o outro, mas a palavra pura. Tem muita gente repartindo palavra contaminada. Não estão preparados para ir e fazer discípulos para o Messias e acabam indo e fazendo discípulos para líderes religiosos. Estão fermentados. Os líderes religiosos, eles se beneficiam da palavra. Eles se utilizam dela para fazer fortunas. Então, assim, temos que tomar cuidado porque existem muitas pessoas que o seu Deus é o seu próprio ventre, como disse Paulo no livro de Timóteo. Então, nós temos que ficar sempre atentos, porque assim, o caminho é muito estreito mesmo. Então, na velha aliança, o dízimo, por ele ser alimento, na nova aliança, ele se tornou a palavra do Pai. Para alimentar quem? Para alimentar o pobre, o órfão, a viúva, porque o dízimo na velha aliança, ele tinha esse fundamento. E ele alimentava quem também? Os levitas, que era quem cuidava do tabernáculo. Na nova aliança, o Messias, ele nos fez sacerdotes, como está escrito no Apocalipse 1. Nós fomos feitos sacerdotes em Cristo. Paulo também fala sobre isso. Então, nós agora podemos receber o dízimo, que é o quê? Que é a palavra do Pai. É dada a nós a palavra do Pai. E nós agora, como sacerdotes, temos que repartir com os pobres, que é aquela pessoa que está pobre do eterno Criador. Ela é capaz de fazer mal para as pessoas e não perceber. Ela vai para os templos, sacrifica, acredita que está tudo certo. Ela olha para frente, não olha para trás, como o Messias ensinou aqueles que nascem de novo a olhar para trás. Aí lá e se consertar, como ele ensinou para Zaqueu, como ele sempre deixou esse ensinamento nas Escrituras. Como ele ensinou para aquele rapaz, volta, se conserta com o teu irmão, depois vem e traz a sua oferta que era a prática da velha aliança, ainda na nova aliança não existe mais, porque ele foi a última oferta. Então tudo isso é interessante. Quando o Pai renova o nosso entendimento, a gente começa a perceber. Então tem muita gente pobre do eterno Criador, órfão do eterno Criador. Porque essa questão de órfão é porque a pessoa não tem o Criador do universo como seu pai. Ela tem homens como o pai dela. Homens que ditam regras, que ensinam o caminho que ela deve andar. Só que muitas das vezes esses homens, eles são maldosos, eles têm interesses. Eles têm interesse. Basta você ver aquela pessoa que vai no púlpito, dá um testemunho que agora ela conseguiu uma empresa, que agora ela tem não sei quantos funcionários. Olha o olho do líder religioso como que ele brilha. Por quê? Porque ele sabe que ele vai lucrar em tudo isso. Então são pessoas que você não deve pegar conselhos dela, porque elas matam a tua alma. Elas te ensinam a ganhar o mundo, mas elas matam a tua alma com os seus ensinamentos. Então assim, as pessoas estão muitas das vezes pobres e geralmente elas estão pobres porque é o sistema religioso que rouba a verdade do Pai. As pessoas, elas têm a herança do pai dentro dela, como o Messias falou na questão do filho pródigo. Ela tem a herança do pai. E a herança é a verdade do Criador. Ela é uma pessoa inocente, pura. Olha uma criança, como que ela nasce totalmente inocente, totalmente pura, sem maldade. Só que ela já nasce dentro de um mundo podre, de um mundo totalmente fermentado, de um mundo que fede aos olhos do pai, de tanta maldade. E aí vem as cobras e começa já a jogar dentro da mente da criança a ambição, a inveja, através da mídia, através
das pessoas ao seu redor, pessoas que já estão contaminadas e contaminam a criança também, e quando vê, a criança já se tornou uma pessoa pobre do pai, foi roubado dela aquela inocência que o pai colocou nela quando ela nasceu. Então você vê que rouba e ela se torna pobre do pai. Então o Messias, ele veio através da sua palavra, que é riqueza. Ele veio para trazer de novo a herança do pai para dentro das pessoas. Por isso que ele fala, não vos deixarei órfão. Ou seja, o pai que foi tirado de vocês pelas cobras, ele voltará a habitar dentro de vocês novamente, se vocês crerem, se vocês deixarem. Mas tem que abandonar pai e mãe, como eu gravei esses dias um áudio falando, eu sou o único pastor. Ouça esse áudio para você ver. Ali eu deixo claro essa questão de abandonar pai e mãe, que precisa abandonar. Se você não abandonar, você não se casa com o eterno Criador. Por isso que nessa questão do dízimo, fala sobre a pessoa trazer riqueza para os pobres, que é a palavra do Pai. A palavra do Pai, ela é rica, ela é o que mais tem valor espiritualmente. Ela é comparada ao ouro, gente. Ouro é algo que, se a gente parar para analisar no mundo físico, é o que mais tem valor. E a palavra do Pai, ela é tão pura quanto o ouro. É por isso que existe essa questão do ouro. Quanto mais puro, mais vale. Assim a palavra do Pai. Quanto mais pura ela é, mais ela é valiosa. Mais ela tem poder para libertar uma pessoa. Então a pessoa, quando ela está pobre do pai porque foi roubado dela a herança, quando você se torna sacerdote porque você aceita abandonar pai e mãe, que é o sistema religioso, que são os pais, como Messias fala em Mateus 23, que é a Babilônia, a mãe, a grande prostituta. Quando você abandona isso e busca o Pai em espírito, aceita receber o seu espírito, você então agora começa a receber a palavra do Pai para repartir com as pessoas que estão pobres, que estão sem o eterno Criador, para repartir com os órfãos. São pessoas que estão tendo muitas pessoas ditando regras na sua cabeça, menos o Espírito do Pai. Porque se ela precisa sair de casa para ir a um local para ouvir a palavra do Pai, é porque ela não tem o Espírito do Pai. Porque o Espírito do Pai, quando ele desce sobre uma pessoa, a pessoa ela passa a ouvir a voz do Pai nela mesma. Ela não tem mais necessidade de ouvir ninguém. Isso João fala em 1 João capítulo 2, a partir do verso 20. Paulo fala em Hebreus 8, que esse é o novo pacto. É as leis saindo da pedra e vindo para o coração, vindo para o entendimento. Não tem necessidade de ninguém te falar mais nada. A prova de que o mundo está sufocando o Espírito do Pai é que elas precisam ainda ouvir alguém falar para conseguir ouvir a voz do Pai. Então o Espírito do Pai não está dentro dela. E esse é o papel da grande meretriz, da grande Babilônia. É deixar as pessoas totalmente sem o Pai dentro delas. Elas vão buscar o Pai fora delas. E nisso a Babilônia lucra, ela enriquece. Você está entendendo? E ainda tem a questão também sobre a questão do marido, porque lá fala que era para alimentar as viúvas. O que é uma viúva? Viúva é uma mulher que ela tem o seu marido morto. E é isso que está acontecendo no mundo. As pessoas, por não estarem casadas com o Espírito do Pai, por não abandonarem pai e mãe para se tornar um com o eterno Criador, elas ficam atrás de maridos mortos. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem braços, mas não se mexe, tem pernas, mas não andam. E quando essa pessoa precisa de uma ajuda, ela não tem a quem recorrer. Ela vai atrás desses líderes, desse povo que está aí oferecendo a cura de forma milagrosa, como se o Messias não tivesse ensinado as pessoas a serem prudentes, a analisar o que se está fazendo antes de fazer, a não construir nada sem antes programar. Será que eu posso construir? Ou seja, quando ele fala de construção, não pense que ele está falando de riqueza na terra, não. Ele está falando de você ser uma pessoa que sabe o que você come, sabe como que você anda, uma pessoa prudente. Quando é falado para ele, lança-te daqui para baixo, peça para o Pai mandar os seus anjos, o que ele falou? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E a gente vê que o mundo de hoje, as pessoas tentam o Criador do universo o tempo todo, mas elas não conseguem enxergar porque estão sem a herança do Pai dentro delas. Elas andam em alta velocidade em cima de uma moto, em cima de um carro, pegam um avião. Ou seja, não estou falando nem só disso, não. São coisas que a gente come. Tudo isso traz consequências para a nossa vida, porque a gente não analisa. E quando vem a doença, que é a consequência daquilo que a gente plantou, a gente culpa o diabo. E aí a gente não cresce, não evolui, porque o certo é, nós sermos pessoas prudentes. Só é prudente uma pessoa que tem o Espírito do Pai, porque é um dos frutos do Espírito. É você ser uma pessoa que tem domínio próprio, tem controle próprio, tem mansidão, consegue analisar as coisas com calma, não tem aquela ambição de querer. Então, gente, é um processo que, olha, eu vou falar a verdade para você. Só o Pai descendo sobre a vida de uma pessoa para trazer essa luz, esse entendimento, e a pessoa começar a analisar o mundo de uma forma totalmente diferenciada. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas se esquecem de um detalhe incrível que ficou claro nas Escrituras para aqueles que nascem do Espírito, mas para quem ainda está na carne, ela não consegue enxergar.
é a passagem do Messias na tentação do deserto, quando ali Satanás fala: se você se prostrar a mim, te darei toda a riqueza do mundo, porque ela me foi dada. Então você vê que a riqueza física que o mundo tem, a riqueza terrena, ela não é do Criador. O povo está correndo atrás disso dentro dos templos, estão oferecendo isso para as pessoas e as pessoas estão aceitando. E o que é se prostrar a Satanás? Se prostrar a Satanás é você fazer coisas erradas. É você, para conseguir o que você quer, você não pensar se você vai prejudicar alguém, se você vai prejudicar o planeta Terra, porque tem muita gente prejudicando o planeta Terra, mas se enriquecendo. O que ela está preocupada? Ela está preocupada com si mesma. Ou seja, entrou dentro dela o egoísmo, a avareza, entrou dentro dela a inveja, entrou dentro dela a cobiça, entrou dentro dela a ganância, e a pessoa começa a querer fazer qualquer tipo de coisa para poder ter as riquezas dessa terra. Infelizmente, muitos líderes religiosos, eles falam de riqueza se baseando na velha aliança, porque na nova eles se ferram. Porque na nova eles vão se deparar com o Messias falando: não acumuleis tesouros na terra. Paulo mesmo fala, né? Não cobiceis ouro nem prata, lá em Atos 20. A nova aliança não fala de riqueza terrena. A nova aliança fala de riqueza espiritual. O que fala de riqueza terrena é na velha aliança. E por quê? Porque a velha aliança, ela é sombra da nova. A velha aliança, por isso que ela chamava Jerusalém, e a nova aliança chama Nova Jerusalém, porque ela é diferente da velha. Na velha aliança, o dízimo era alimento, como eu já falei. Na nova, o alimento é a palavra do Pai, que alimenta o pobre de espírito, que alimenta o órfão, né, que alimenta a viúva. Então, na velha aliança, gente, o templo era um templo feito de peles de animais, porque o templo de pedra o Pai nunca pediu para construir, né? Isso está claro, espero que esteja claro na sua mente isso. O Pai nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Atos 7, Atos 17 fala isso, os profetas falam sobre isso, Isaías 66 fala sobre isso, e muitos outros falam. Então, assim, o Pai habitava no tabernáculo, feito de pele de animais, que é sombra do ser humano. Então, assim, tanto é que Paulo fala em Hebreus 8, será que fica tão difícil entender que o tabernáculo era sombra do ser humano, quando Paulo fala que agora as tábuas da lei foi colocada no ser humano? Gente, se habitava na tenda, que era o tabernáculo, e agora habita no ser humano, significa que o ser humano agora é o tabernáculo. Será que é difícil da gente entender isso? Será que é difícil a gente entender que o maná que ficava lá dentro do tabernáculo, dentro da arca, agora é o pão vivo que está sobre aqueles que creem, que desce sobre a vida daqueles que creem, tornando essa pessoa eterna? Fato que na velha aliança não existia isso, porque na velha aliança o povo era carnal. A árvore da vida veio só através do Messias, quando ele diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, aquele que estiver ligado em mim, ela dá fruto. E quem dá fruto, gente, se torna eterno. O Messias fala, eu sou o pão vivo. Quem comer de mim viverá eternamente. Então o Messias veio trazer a vida eterna novamente. Só que o sistema, eles manipulam tudo de uma forma tão incrível que as pessoas não conseguem perceber que nós hoje somos o tabernáculo do Pai. Tanto é que o pão vivo está em nós, as leis já estão em nós. E o cajado de Arão, que era a autoridade de um sacerdote, nós agora temos esse cajado, que é a autoridade para falar a palavra do Pai. Porque o Espírito Santo, quando ele é derramado sobre a vida de uma pessoa, ela tem autoridade para falar sobre a verdade do Pai, porque ela não deixa dúvidas, muito pelo contrário, ela se torna o sabão do lavandeiro, assim como o Messias o era, ela se torna também, que é um fato que eu acho assim muito interessante, porque as pessoas, através do sistema religioso, elas ficam presas a você imaginar que só o Messias é que trouxe a palavra do Pai. Na verdade, ele foi o primeiro filho a ressuscitar dos mortos. O mundo estava morto e ele foi o primeiro a ressuscitar. Por isso que nem os discípulos ressuscitaram. Olha que forte isso que vem na minha mente agora, gente. Nem os discípulos ressuscitaram. Lembra que até o momento do Messias morreu, os discípulos fugiram tudo, eram todos carnais. Eram todos carnais. Lá em Mateus 28 e outras passagens também, se não me engano, Marcos 16, lá fala que quando o Messias ressuscita, os discípulos não acreditam. O Messias, ele chega a lançar na cara deles a incredulidade deles. Então o Messias, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, e depois dele, todos que crescem ressuscitariam também. Esse ressuscitar dos mortos é você ser um vivo no meio de mortos. No caso nosso aqui, você ressuscitar dos mortos é você nascer de novo. Você abandona a podridão que você aprendeu com esse sistema, com este mundo, para agora ser uma nova criatura. Você começa a ser um vivo no meio de mortos, literalmente. O Messias foi o primeiro, só que está escrito que a herança dele foi dada a todos aqueles que nascem de novo. O que você acha que é a herança do Messias? A herança dele não é casa, não é carro, não é joia. A herança dele é a verdade do Pai. A verdade do Pai que estava sobre ele
agora é dada a todos aqueles que creem, que abandonam pai e mãe para buscarem o Espírito, para se casar com o eterno Criador, não deixam mais ninguém se intrometer no seu relacionamento. Ela entra no quarto, ela sai das esquinas, sabe? Ela abandona as sinagogas, como o Messias falou lá em Mateus 6. Ela abandona tudo isso para agora buscar o Pai no seu íntimo, que é o coração, é local de intimidade entre o marido e a sua esposa. Afinal, no madeiro nós fomos chamados para ser esposa do Criador. O Messias ele veio como noivo. Só que Israel estava prostituída. Já falei isso muitas vezes nos áudios aqui do canal Adorando em Espírito. E ele resolve abandonar a Israel física para se casar com a Israel espiritual. Ele deixa isso claro para a mulher samaritana. É chegada a hora. E aqueles que quiserem realmente se casar com o eterno Criador só se casarão se o adorarem em espírito e em verdade. Ou seja, ele chamou na cara dura a mulher samaritana ali, que o povo não era adorador verdadeiro, eles eram falsos, porque adorar na carne é falso. Você só busca o Pai quando você é espiritual. Você tem que nascer de novo para ser espiritual. E aí você recebe o Espírito do Pai. Aí você não é mais órfão, você não é mais viúvo, você não é mais pobre, e você então se torna uma nova criatura e recebe a herança do Pai. Você se torna rico aos olhos dele, não aos olhos do mundo. Lembra que ele fala em João 14, no verso 19? Ele diz assim, eu vou colocar o texto na tela aqui, ó. Ainda há pouco o mundo não me verá mais. Ele está falando do seu corpo físico, aquele não havia morrido ainda no corpo. Ele fala, mas vós me vereis. Ele está falando para os discípulos, homens que foram lavados pela sua palavra. Ele fala, porque eu vivo e vocês viverão também. Olha que lindo isso daqui. Por que ele está falando, vocês me verão? Porque essa riqueza que é poder enxergar o espiritual, que é poder ver o Messias, não é para todo mundo. O povo está procurando riqueza física, mas aqueles que nascem do Espírito, eles valorizam a riqueza que é espiritual, que é a palavra pura do Pai, a palavra que de verdade liberta, que torna o órfão agora uma pessoa que tem pai, que torna uma viúva uma mulher que tem marido, e que torna um pobre de espírito uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é capaz de reconhecer os seus erros, se consertar, que é capaz de ser uma pessoa melhor em um mundo tão podre, onde cada dia que passa são mais e mais leis realizadas, feitas para escravizar as pessoas. Quanto mais leis, eu costumo sempre dizer isso, menos amor, menos Deus. Quanto mais Criador do universo nas pessoas, menos lei. Porque aonde há amor, aonde há o Espírito do Pai, aí há liberdade, aí não tem lei, não tem escravidão. Desculpem eu ter feito toda essa introdução para chegar aqui na mensagem que eu queria passar. Eu queria que você entendesse um pouco mais sobre essa questão espiritual, porque isso faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Ela deixa de carregar fardos, ela deixa de ser besta na mão do sistema, na mão de homens que se beneficiam da palavra do Pai para agora ouvir a voz do Espírito e libertar pessoas, fazer obras maiores do que o Messias fez, porque nós somos muitos. Se as pessoas se libertarem da mão dos homens, abandonarem pais e mães, para agora se casar com o Espírito Santo, e começarem a falar a verdade do Pai, doa quem doer, nós, por sermos muitos, destruiremos a prostituta. Balançaremos a estrutura dessa Babilônia, assim como sombra na história de Sansão e Dalila que eu já falei aqui. A prostituta cegou o mundo é forte, o mundo é poderoso. Sansão está dormindo, o mundo está dormindo enquanto a prostituta está só se beneficiando, só lambendo os beiços com o sangue das pessoas que estão morrendo inocentemente, porque as pessoas não acordam, não são capazes de fazer o bem se não tiver lei. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a vida de uma pessoa, as pessoas se tornam novas criaturas e a prostituta começa a perder o seu poder. Sansão começou a acordar, Sansão começou a abrir os olhos, porque ali a questão de ele ter ficado cego ou dormindo é a mesma coisa. Por isso que lá Paulo fala, desperta tu que dormes, e o próprio Messias ele usa outra expressão, ele fala, aquele que estiver morto, se crer em mim, ressuscitará. Ou seja, a expressão é a mesma. Então Sansão, quando ele foi ficado cego, representa o mundo todo, com todo esse paraíso para a gente usufruir, mas a Babilônia é quem lucra. O próprio ser humano, ele vive dentro de um quadradinho, ele não tem espaço para nada, se não tiver dinheiro ele não consegue sair daquele quadradinho, ele trabalha 24 horas por dia praticamente para trazer o alimento para sua casa, e cada dia que passa está mais difícil, porque a prostituta está pegando pesado. Só que é a hora de acordar, o Pai está voltando, ele está trazendo entendimento na mente das pessoas para que as pessoas possam derrubar essa Babilônia. Eu quero falar aqui sobre João 14 rapidamente, gente. Eu gravei no áudio, quando eu falo eu sou o único pastor, eu falei ali sobre uma denúncia da Trindade. E eu vou falar novamente sobre ela, porque em João 14 isso ficou muito nítido, isso ficou muito claro.
Mas eu gostaria que você analisasse todas as passagens que você lê quando o Messias ele se refere ao Pai como uma segunda pessoa, quando ele se refere ao Espírito Santo como uma terceira pessoa, porque o Pai é a primeira pessoa da Trindade, a segunda seria o Messias e a terceira o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que as Escrituras, elas, de uma forma muito manipuladora, ela tenta embutir na mente das pessoas essa trindade para as pessoas buscarem o Pai fora delas. Como se o Messias, quando ele diz eu vou para o Pai, ele ficasse lá e não fizesse mais nada. Agora é a hora do Espírito Santo agir, quando na verdade o próprio Messias deixa claro em João 14 que o Espírito Santo é ele mesmo. Porque eu costumo comparar o Messias como se fosse um copo de água. O Pai é o oceano. E o Espírito Santo também, ele é o próprio oceano descendo nas pessoas, aonde a pessoa agora começa a jorrar águas para a vida eterna, porque ela se enche desse oceano, coisa que o Messias era cheio. Ele era, digo, um copo não diminuindo, mas ele também estava cheio desse oceano, porque no corpo físico é claro que ele era uma segunda pessoa, era uma maneira de o Pai se manifestar. Ele se manifestou na velha aliança através das suas leis, que era dada, ele se manifestou através do Messias no corpo físico, e ele se manifesta agora através do seu Espírito, porque em João 14 ele deixa isso muito claro para todos nós. Sempre que nós vemos o Messias se referindo ao Pai como uma segunda pessoa, é óbvio que ele estava na carne, ele se referia ao Pai como uma segunda pessoa, mas quando ele sai do corpo, ele volta para o Pai, porque ele é um com o Pai. Então ele volta, aquela água que está no copo, ela volta e se despeja no oceano. A partir daí, ele volta de novo agora de uma forma diferente, que agora é através do Espírito. Só o enxerga quem está vivo, como ele disse aqui no verso 19 de João 14. Vós me vereis porque vocês vivem. Vocês não são mais mortos como o restante do mundo. Então é muito diferente de você compreender as Escrituras de forma espiritual. Ele fala assim, ó: eu rogarei ao Pai, verso 16, e ele lhes dará outro ajudador. Perceba que o sistema tentou colocar aqui esse outro como sendo uma terceira pessoa. O Messias vai e vem outro. Tanto é que tem uma passagem que ele fala, se eu não for, o Pai não pode enviar o ajudador. Mas olha que interessante, ele fala assim, esse ajudador, ele vai ficar convosco para sempre. Lá em Mateus 28 eu falei no áudio, quando eu falo eu sou o único pastor, lá, se eu não me engano, em Mateus 28 ele fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Lembra que o Messias fala, eu estarei convosco. Então quando ele fala aqui no verso 16 de João 14, ficarei convosco para sempre, ele está falando que é o Espírito que vai ficar, só que na verdade é ele mesmo, porque ele fala sobre isso mais nos versos adiante. Ele fala assim, ó: esse Espírito que ficará com vocês para sempre é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê e nem o recebe. O mundo é carnal, eles não conseguem ver, eles buscam só o que é físico. Ele fala, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo, ele estaria com os discípulos. Por isso que lá em João, 1 João capítulo 2, ele fala que quando a pessoa recebe esse Espírito, é o próprio Messias lhe ensinando todas as coisas. Não há necessidade mais de que ninguém ensine nada. Se o povo está indo atrás de homem, atrás de curso, atrás de teologia para aprender, então infelizmente não estão aprendendo do Espírito, estão aprendendo palavras repetidas, são papagaios. Porque o próprio Paulo fala, tudo que aprendi, não aprendi de homens. Aí quando vem uma pessoa, por exemplo, aqui eu nunca fiz curso, nunca estudei teologia, nunca fiz nada, venho aqui e estou anunciando a palavra, primeira coisa que um religioso pergunta é qual escola que ele fez, qual curso de teologia que ele fez, na qual igreja ele frequenta, qual que é o pastor dele. Eles ficam com essas perguntinhas de religioso, porque na verdade eles não compreendem o agir do Espírito. Eu falo para eles o que Paulo falava. Tudo o que aprendi, não aprendi de homem. Será que você não crê que o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa? Não é ele que capacita os escolhidos? Ou sou eu que tenho que ser capacitado para ele me escolher? Não, está escrito que ele capacita quem ele escolhe, assim como ele fez com Paulo, assim como ele fez com os discípulos e assim como ele faz com todos aqueles que aceitam o seu Espírito. Porque nos tornamos agora herdeiros da verdade do Pai. A possuímos também. Mas para isso tem que abandonar pai e mãe, porque ninguém leva pai e mãe para dentro de um casamento. Se você leva e você tem o pai e a sua mãe dentro da sua casa com a sua esposa, você sabe o tormento que você vive. Agora só há liberdade quando o marido e a mulher podem se relacionar de forma íntima. Só para concluir, ele fala aqui, ó, no verso 18, não vos deixarei órfão. Perceba que ele falou aqui que ele enviaria outro, e agora ele fala de órfão. Lá em Mateus 23 ele fala que só existe um pai. Então quando ele fala de órfão, ele está se referindo que era o próprio pai que ele mandaria sobre a vida das pessoas. Só que logo no verso seguinte ele põe um ponto e vírgula e fala, eu voltarei a vós. Então percebe, quem que é? É outro? É o pai ou é ele? É o mesmo, gente, é o mesmo.
Quem coloca essa ideia de trindade na cabeça das pessoas para você ver três coisas distintas é o sistema religioso. É para você buscar o Pai fora de você, quando na verdade você tem que entender que o Pai ele agiu de formas diferentes, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o ontem é ele agindo na velha aliança. O hoje é quando ele estava em carne e o eternamente é quando ele age em espírito. Olha que fantástico essa revelação que o Pai traz. Ele fala aqui, ó, no verso 18, né? Eu voltarei a vós. Aí depois ele fala o verso 19 que eu já li aqui. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, que era de forma física. Mas vós me vereis porque vocês vivem. Vocês não estão mortos mais. Eu pesquei vocês dessa podridão. O mar já deu seus mortos. Vocês são os primeiros a ressuscitarem. E depois de vocês, se vocês forem anunciarem o que eu disse para vocês, o que eu ensinei, batizem as pessoas nesta verdade. Porque vocês vão perceber que quando elas começarem a ressuscitar, o mundo vai encontrar seu eixo. E aí Paulo fala lá em Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, quando ele fala Cristo, ele está falando do Espírito do Pai. Quando o Espírito do Pai descer sobre uma pessoa, existe esperança para um mundo melhor. As grades não vão existir mais. Não vai existir dominação de uma pessoa sobre a outra. Ninguém vai querer se colocar como maior do que o outro, porque ela vai lembrar das palavras do Messias, porque João disse que ele nos lembraria de todas as coisas. As palavras do Messias foi o seguinte, vós sois todos irmãos. Não existe dominação entre vocês, só existe dominação entre os ímpios. O que é ímpio? Uma pessoa que não tem amor, que não tem o Espírito do Pai. Porque quando você tem o Espírito do Pai, você não aceita mais ser maior do que ninguém. Você não aceita mais ser superior a outra pessoa. E é que é uma coisa que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem abandonar. Por isso que o Pai não se revela a ela. São pessoas que preferem glórias dos homens. Ela está sentada lá no púlpito da igreja e ela não sabe como ela poderia ser muito mais útil se ela descesse lá e se tornasse irmão e começasse a anunciar a verdade do Pai de forma pura, de forma genuína, sem querer se aparecer, sem glórias de homens. Que esses Nicodemos que estão aí, que não tem coragem de se encontrar com o Messias na luz do dia, só se encontram com ele à noite, que é a hora que ninguém está vendo, que essas pessoas possam acordar enquanto é tempo. O Nicodemos das Escrituras, ele abandonou. Ele preferiu a glória dos homens, ele era líder, ele era um mestre. Só que ele teve que ouvir da boca do verbo da vida, tu é mestre e não entende de nada das coisas espirituais. Ou você se converte de verdade para poder nascer de novo e se tornar uma pessoa espiritual, ou então você vai ser mais um, tornando as pessoas 2 vezes merecedoras do inferno do que do céu. O Pai chama as pessoas para a luz. Venha para a luz aonde o Pai está. Venha ser um com Ele. Venha se casar com Ele. Venha ter Ele como Pai, venha ter Ele como sua riqueza. Abandonem tudo que o mundo tem te oferecido e você vai ver que você vai encontrar vida e vida em abundância. Espero que você tenha entendido essa farsa da Trindade. Quem é que Ele enviaria? O outro? O Pai, quando Ele diz não vos deixarei órfão, ou Ele mesmo voltaria? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. Abandonem essa trindade satânica e deixe de buscar o Pai fora de você, porque o Pai sempre esteve dentro de você. O próprio Messias disse, quando ofereceram para ele pão no deserto, ele falou, eu como pão que vem da boca do Pai. Então quando ele fala na parábola da parábola do filho pródigo, eu vou voltar à casa do meu pai porque lá tem pão, entenda que este pão você só come da boca do Pai, não é da boca dos homens. Cuidado, tem muita gente falando quando ele fala para voltar à casa do Pai que lá tem pão, é o templo religioso para comer pão da boca do homem. Cuidado, o Messias não aceitou comer pão da boca do homem. Ele falou, eu como pão que vem da boca do Pai. E comer pão que vem da boca do Pai é comer da sua palavra espiritual. O templo é o nosso corpo, nós somos o tabernáculo na nova aliança. Infelizmente nos enganaram por muito tempo. E a porta do templo é o nosso ouvido. Porque como está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que este áudio acabou de falar. Ouça quantas vezes for preciso e nasça do Espírito, porque o mundo precisa de pessoas nascidas do Espírito para acabar com essa prostituta. Que o Pai abençoe a todos.